Olá, chegamos. O Ministério das Pescas leva sensibilização aos pescadores e mulheres que vendem e processam peixe na samba no âmbito do combate à cólera. Excesso de prisão preventiva reduziu 63% em Luanda. A situação dos direitos humanos em Angola foi analisada em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Frota da TAG, Linhas Aéreas de Angola, reforçada com mais 3 Boeings do tipo 787. Tem desporto e as notícias além das nossas fronteiras. É quinta-feira, 23 de janeiro. Bem-vindos ao melhor da informação. Olá, boa noite. O boletim informativo do Ministério da Saúde refere que foram registados hoje 75 novos casos de cólera e 3 óbitos. A província de Luanda contabilizou 41 casos e 2 óbitos. Icolibengo, 17 e 1 óbito. E a província de Malanje registrou 17 casos. Angola diagnosticou desde o dia 7 deste mês mais de 700 casos de cólera e 32 óbitos no total. Só nesta quarta-feira foram contabilizados 37 novos casos, dos quais, já sabe, 21 na província de Luanda, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A situação rapidamente transformou-se num surto que deverá atingir um pico nos meses de março e abril, com o aumento das chuvas. O surto, que começou em Luanda, com um epicentro no município de Cacoaco, já chegou às províncias do Bengo, Icolo-Ibengo, Malanje e Uambo. Só a capital do país contabiliza até o presente momento mais de 500 casos. As idades dos pacientes variam de 2 anos aos 81. Apesar dos dados atuais, os especialistas em saúde pública, Jeremias Agostinho e Domingos Cristóvão, referem que os números poderão subir nos próximos meses, sendo que o surto ainda não atingiu o pico. No risco que nós vemos de, a qualquer altura, termos ainda muito mais casos. Nós não temos muitas chuvas nesse momento em Luanda, mas quando começarmos a ter muito mais chuva, a situação pode se agravar e pode agravar-se muito mais ainda pelo facto de já termos casos nas demais províncias e algumas delas a chover torrencialmente. Nós ainda não estamos no pico. Por quê? Porque os doentes ainda estão a vir daqueles que estão a consumir a água daqueles poços. Agora que estamos a ter os doentes, é preciso entender que muitos dos nossos doentes, ou esses que estão contaminados, nem todos vão desenvolver sinais e sintomas. Uns vão ser assintomáticos, mas são portadores do vibrião. O médico Domingos Cristóvão fala de algumas localidades que precisam reforçar os cuidados com saneamento básico. Precisamos fazer, neste momento, campanhas de recolha de resíduos sólidos em todos os mercados. Sim. Não podemos esquecer 30. A vacinação é tida por especialistas como uma via para travar o surto, tal como explica o médico Jeremias Agostinho. Porque a cólera tem vacina e recomenda-se que nessa fase em que há surtos epidêmicos em determinadas áreas, a população, principalmente as crianças, que acabam por ser o grupo que mais morre, deve ser vacinada. E eu penso que nós estamos em condições de fazer a aquisição dessas vacinas e ao mesmo tempo distribuir elas para a população. Presente no especial informação desta quarta-feira, o coordenador do Programa Nacional de Emergências da Direção Nacional de Saúde Pública, Raidel de Jesus, reiterou que o Ministério da Saúde está a promover campanhas que visam informar a população sobre as formas de prevenção da cólera. Todavia, o responsável lembrou que, a par da cólera, Angola se debate por esta altura com um surto de sarampo. Os casos de sarampo rondam a 120, às vezes 100 casos por semana, relativamente em algumas províncias, nomeadamente o Mochico. Agora vamos pôr o Mochico Leste, também está a viver um surto, a Lunda Sul, também a província do Uambo. Eu acho que o Ministério está a monitorizar esse surto através da sua reunião matinal para melhor controle e também melhor estratégia para enfrentar certos surtos que estão a surgir. A cólera
é uma doença causada pelo consumo de água maltratada e do fraco saneamento básico. De acordo com os especialistas em saúde pública, para diminuir o impacto da doença no seio das famílias, é fundamental que sejam reforçadas campanhas de limpeza e tratamento dos resíduos sólidos. O Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas de Luanda organizou uma palestra para sensibilizar os pescadores da Samba sobre os cuidados e prevenção no âmbito do combate à cólera. A palestra foi dirigida às comunidades pescatórias e também às mulheres que vendem e processam o pescado. Várias ações de informação e sensibilização sobre a cólera têm sido passadas por várias instituições desde os primeiros casos registrados em 5 de janeiro no município de Cacoaco. Em função da situação que vivemos, o Gabinete das Pescas organizou uma sessão de palestra para informar as vendedeiras, pescadores e moradores da Samba, com realce para aqueles que vivem nas zonas ribeirinhas, sobre os cuidados a ter no exercício das suas funções. Prevenção passa por sensibilizar as comunidades, ou seja, os pescadores, em exercer a atividade de pesca em zonas apropriadas, passa por sensibilizar as nossas mamães, sobretudo as processadoras e vendedoras de pescado nas praias, que compram com aquilo que são as boas práticas relacionadas com o HACCP. Portanto, estamos aqui a falar de análises críticas relacionadas com o controle de qualidade dos produtos da pesca, de formas então a evitar a contaminação do pescado com estes micro-organismos que, portanto, são os principais causadores da cólera. Era importante nós levarmos essa mensagem para as vendedeiras e também para os pescadores que atuam sobretudo nessa zona da Samba. É importante não só olharmos para o segmento ou para a parte de venda, ou mesmo só a parte de pesca, mas é importante nós também levarmos essa literacia para que nós tenhamos cuidado. Nesse caso, hoje falamos sobre a cólera, mas também estamos preocupados com a ação ambiental que cada um de nós faz e agride sobretudo o mar. Vítor Chilamba ressaltou que, para melhorar a questão de higiene nos mercados, é importante identificar os locais criados para o desembarque do pescado. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, através dos seus institutos especializados, tem trabalhado com as administrações locais no sentido não só de sensibilizar as populações, mas primeiro identificar zonas apropriadas para fazer o desembarque e também chamar aqui a atenção novamente às nossas mulheres, sobretudo processadoras e revendedoras de pescado, que possam então aderir às infraestruturas adequadas. Francisca Chimina, armadora de pesca artesanal, disse que o momento serviu para reforçar as medidas de higiene e de prevenção da cólera. Estas medidas vieram numa boa hora. É bom sempre repetir para que as pessoas continuem a se prevenir da cólera. Lavar as mãos todos os dias, lavar os alimentos e limpar o sítio onde nós fizemos a comercialização do peixe. A administradora do município da Samba falou das medidas que têm sido tomadas a nível do município para combater o surto de cólera. Criamos uma comissão a nível do município da Samba, que incorpora vários membros da administração, fiscalização também, para podermos fazer aqui a sensibilização. Estamos a sensibilizar todas as pessoas, temos feito campanhas de limpeza. Vamos fazer um projeto que já está em curso de recolha porta a porta, recolha seletiva dos resíduos sólidos, para dar aqui melhor higiene e também melhor enquadramento para este cenário que estamos a viver. O surto de cólera espalhou-se em 3 províncias de Angola, com 708 casos confirmados e registrados até o momento. E o abastecimento irregular de água potável na província do Ambo deixa agastados moradores que dizem encontrar vários constrangimentos para ter acesso à água para satisfação diária das necessidades. Em diferentes localidades, o cenário é idêntico. Não jorra água nas torneiras, por vezes a semana toda, criando vários embaraços no dia a dia. Tem mais ou menos, porque tem momentos que passa, tem momentos que não passa. E além disso também, quando passa, fica um bom tempo sem passar água. E quando a água aparece, fica muito suja. Está péssima. Muitas das vezes a água falha, tem poucas vezes que passa, queremos mudança, ou seja na água. Né?
Já vai há um ano, antes da chuva. Às vezes há que fica um mês, 2, 3, depender. Está difícil, estamos quase há uma semana sem água. Nunca mais passou água aqui na Baixa, já há uma semana. Não conseguimos fazer alguns trabalhos domésticos, cá em casa, tipo lavar roupa. A senhora Celina fala em mais de um mês que o líquido essencial de consumo não chega ao domicílio. Está totalmente delicado. Já faz algum tempo que a água não vem, por vezes ficamos 3 a 2 meses sem água, então dificulta um pouco ao fazer os deveres de casa. Sim. E onde é que vocês procuram água quando há essa falha? Nos vizinhos. Tem um poço ali onde a gente tem tirado água por vezes. Sim. Cacimba. Sim, na Cacimba. Que vê-se pelo menos a situação da água, né? Para ver o que está se acontecendo realmente. Porque dificulta mesmo em fazer as coisas e é complicado. Agradeceria que resolvessem um pouco mais cedo as coisas. O PCA da Empresa de Água e Saneamento no Ambo admite que existe restrição no fornecimento do precioso líquido em determinados pontos da cidade, tudo por conta de uma avaria técnica que se registra desde o dia 9 de janeiro na estação de tratamento de água do rio Culimala. Os nossos principais sistemas de tratamento de água, que é o Cunhongama e o Culimahala, estão a trabalhar abaixo das suas capacidades nominais, e com uma grande incidência na estação de tratamento de água do Cunhongama, que está nessa altura a funcionar apenas a 25%. E uma grande parte da cidade do Ambo é abastecida através desse sistema, que faz uma cobertura aproximadamente de 80% a 90% da cidade. Esta é a grande causa que temos da falta de água e da escassez do abastecimento de água à cidade do Ambo. No Ambo, o responsável garante que em 15 dias o problema será solucionado. Nós tivemos um pico na tubagem que provocou então a inundação da estação de bombagem e provocou a queima de alguns quadros que dão sustentabilidade ao sistema de proteção das bombas. Neste caso, a queima desses quadros é que provocaram com que a estação esteja reduzida apenas a 25%. Dentro de mais ou menos quanto tempo é que a empresa de água e saneamento prevê ultrapassar essa situação? A situação dos prazos, nós temos um prazo aproximado que dentro de 15 dias poderemos então ultrapassar esta situação. Desporto. Condições no berço tradicional de novos talentos. Sim, o sonho sempre é jogar nas competições mais avançadas ou profissionais. A prática do desporto é muito bom para tirar algum pessoal da delinquência e sabemos que desporto é saúde. Sonhos que ficam pela metade. Temos poucas quadras desportivas cá e esse é o único espaço que nós temos aqui no nosso arredor. Campos completamente mal mesmo. Em termos de piso, qualidade de tabela. E os obstáculos para quem pensa no futuro. Tanta gente a querer jogar num só espaço, não conseguimos articular essa situação. Mas poderia sempre ser melhor se pudéssemos receber alguma ajuda. Nós pedimos de forma encarecida ao governo provincial que vejasse mais nesse ponto. Há muito talento aqui perto de nós, só não temos toda a visibilidade porque não temos muitos lugares para a gente poder jogar e os lugares são de forma escassa. A bola na comunidade. Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal. Proteção Social do Interior. Possível aumento de 25% nas pensões dos reformados. Melhorar o poder de compra. Em destaque. As exportações de petróleo cresceram 1,80% comparativamente a 2023. No ano passado, Angola encaixou 31,3 milhões de dólares, com a venda de mais de 300 milhões de barris de petróleo. O balanço das vendas referentes a 2024 foi apresentado hoje pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás.
O Orçamento Geral do Estado 2024 fixou um preço médio de $65 por cada barril de petróleo, mas Angola conseguiu vender a um preço médio de $74, isto é, $9 a mais, tendo alcançado um crescimento de 1,80% para 393,3 milhões de barris, se comparado a 2023, quando vendeu 386,4 milhões de barris. De acordo com o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, a continuidade dos conflitos no Médio Oriente e a decisão da OPEP+, em prolongar os cortes de produção contribuíram para que os preços estivessem estáveis. As tensões geopolíticas no Médio Oriente, especialmente a guerra Israel-Hamas e os conflitos associados, a continuidade da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e a decisão da OPEP+, em prolongar os cortes de produção até ao primeiro trimestre de 2025, contribuíram para que os preços se mantivessem relativamente estáveis no mercado internacional. Na realidade, como resultado da combinação destes fatores, o Brent datado registrou no quarto trimestre o preço médio de $74,73 norte-americanos por barril. Nesta segunda-feira, durante a apresentação do relatório de balanço das exportações de petróleo bruto e gás natural, o presidente do Conselho Executivo da Unidade de Negócios da Sonangol, Luís Manuel, destacou os fatores que influenciaram para o pouco desempenho das ramas angolanas. Portanto, esses fatores foram as fracas margens de refinação, com maior pendor na Europa e na China, que resultaram na diminuição das taxas de processamento. Isso influenciou que a dinâmica da compra de petróleo bruto também fosse impactada. O aumento do número de refinarias na Ásia engajadas na compra de ramas russas, com vista a reduzir os custos de importação. O período de manutenção das refinarias independentes. O maior consumo de energias limpas. O aumento exponencial de veículos elétricos, a maior utilização de caminhões movidos a gás natural, influenciaram uma fraca procura de petróleo bruto e, naturalmente, as nossas ramas também sofreram no seu desempenho. No quarto trimestre de 2024, mais da metade, ou seja, 52% do petróleo de Angola foi para a China, um país com o qual Angola tem uma dívida em torno dos 17 mil milhões de dólares. Durante o quarto trimestre, as nossas ramas tiveram 10 destinos, que comparativamente aos destinos alcançados durante o terceiro trimestre, estivemos com menos 2. No terceiro trimestre, as nossas ramas tiveram 12 destinos. Portanto, destacou-se a China, durante o quarto trimestre, com 52%, cerca de 53%, seguido da Índia, com cerca de 12%. Posteriormente tivemos a França, com 5,16%, seguido dos Estados Unidos, com cerca de 5,09%. Posteriormente a África do Sul, com perto de 5%. E depois tivemos a Malásia, Canadá e Itália, com uma cifra ligeiramente acima de 2%. No quarto trimestre de 2024, Angola vendeu mais de 98 milhões de barris de petróleo e arrecadou um valor bruto de mais de 7 mil milhões de dólares. A Assembleia Nacional votou nesta quarta-feira a favor do diploma que autoriza o Presidente da República a legislar sobre os princípios gerais relativos à aplicação da estrutura indiciária, das tabelas salariais e dos subsídios ou suplementos remuneratórios da função pública. O documento foi aprovado com 180 votos a favor. O instrumento jurídico, aprovado com 180 votos a favor e 100 votos contra, vai, segundo o Executivo, permitir que, a partir de março deste ano, os funcionários e agentes públicos beneficiem de um aumento salarial na ordem dos 25%. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, ao prestar esclarecimentos aos deputados durante a primeira reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, realizada nesta quarta-feira, disse que o reajuste abrange um universo de 800 mil funcionários e agentes administrativos da função pública, incluindo militares. Gostaríamos de destacar
que este ajuste de 25% é para todo o universo de cerca de 800 mil funcionários e agentes administrativos da função pública e aqui no sentido mais lato, civil e militar. Entretanto, existindo questões ligadas aos princípios de diferenciação positiva e da hierarquia salarial, acima referidos, para um total de 47.921 funcionários e agentes administrativos, há toda uma necessidade de pontualmente ajustarmos o vencimento base, tendo em conta a carga tributária, na medida em que se impõe uma alteração nos índices, nas seguintes categorias equiparadas. O reajuste, com retroativos de janeiro e fevereiro, segundo a ministra, obedece aos princípios da diferenciação positiva e da hierarquia salarial de cada categoria. Na perspectiva do ajustamento salarial de 25%, na medida em que, a título exemplificativo, se assim não fosse, um técnico médio principal de segunda classe poderá oferir 194.696 kwanzas, enquanto que a categoria imediatamente superior seria um técnico médio principal de primeira classe, receberia 180.485 kwanzas, apesar do aumento. Isto porque é preciso sempre ater-se ao cálculo da carga tributária a deduzir. Teresa Rodrigues Dias entende também que a implementação obedece aos princípios da diferenciação positiva e requer cautela e responsabilidade em função do impacto econômico e social. Só poderemos ter estes impactos definitivos após a aprovação e publicação do OGE, o que foi feito. E relativamente a este impacto financeiro, até agora podemos estimá-lo em cerca de 50 mil milhões de kwanzas mensais, inscritos de forma agregada no Orçamento Geral do Estado de 2025, na rubrica Despesas com Pessoal, constantes na página 117 do Orçamento Geral do Estado. A implementação da nova estrutura remuneratória deve acontecer em alinhamento com o acordo celebrado com as centrais sindicais. A partir de 1 de fevereiro, já será possível levantar 180 mil kwanzas por dia nos ATMs, mais de 50 mil kwanzas em relação ao que se levanta atualmente. De acordo com o Banco Nacional de Angola, a medida visa facilitar o acesso ao numerário e minimizar as filas dos balcões dos bancos comerciais, segundo afirmou a vice-governadora do Banco Central, Maria Pereira. Houve este aumento e visa, sobretudo, também aumentar a disponibilização do numerário para dar maior comodidade ao público no acesso ao numerário. É também uma maneira de reduzirmos as enchentes que temos verificado nas taxas. As pessoas, em princípio, levantam mais, têm menos necessidade de ir ao TPA, ao caixa, levantar valores. Levantamento em ATM aumenta de 120 para 180 mil kwanzas por dia a partir do próximo mês de fevereiro. A Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior prevê para este ano aumentar até 25% o valor das pensões, com vista a repor o poder de compra dos reformados. Esta medida foi anunciada nesta quinta-feira pela Diretora-Geral da instituição. Atualmente, a Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior controla 18 mil pensionistas, dos quais 10 mil estão na reforma e 7.700 são pensionistas de sobrevivência. A diretora-geral desta instituição, Sandra de Castro Paiva, afirmou que desde a criação e implementação da área de inspeção e auditoria conseguiram suspender 2.800 processos sem requisitos. Que levaram à criação de duas áreas fundamentais, nomeadamente a área de inspeção e auditoria e a área de atendimento ao público, cujos resultados imediatos permitiram a suspensão de 2.800 processos sem requisitos mínimos, assim como a extinção de mais de 700 processos, entre outras situações, que resultaram em avultados prejuízos para o sistema. De igual modo, foi possível dar tratamento a cerca de 1.700 processos que se encontravam pendentes
desde 2015 a 2022 para atribuição de pensão de sobrevivência e subsídio por morte. Face à perca de poder de compra de alguns pensionistas, está previsto para este ano um aumento na ordem dos 25% da pensão. Também merece um aumento salarial, mas depende sempre da capacidade financeira que o sistema traz. Então nós acabamos de apurar os indicadores, vamos debatê-los nesse Conselho, então logo nós terminemos essa parte, porque depois tem que ter a aprovação do Conselho de Ministros, que é um diploma, então vai ficar dependente apenas desse espaço. O indicador é que vai definir as percentagens, que podem ir até 25%. Fortalecimento e sustentabilidade do sistema de proteção social é o lema do 6º Conselho Consultivo Alargado da Caixa de Proteção Social do Mininte, que decorre de 23 a 24 do mês em curso, cuja abertura coube ao Ministro do Interior, Manuel Homem. Na ocasião, Manuel Homem apelou por mais investimento tecnológico com vista a dar solução aos problemas já identificados. E por isso, no capítulo da formação, urge dotar os técnicos de capacidades em matéria de proteção social, informática, cálculo actuarial, direito e gestão do investimento, com recurso às tecnologias de informação, bem como a definição do perfil dos técnicos quanto ao comprometimento com a ética e responsabilidade para com as viúvas e viúvos e os seus órfãos, cuja condição social decorrente da perda do seu ente querido merece todo o cuidado e respeito. Ressaltar que a Caixa de Proteção Social é um órgão superintendido pelo Ministério do Interior que conta atualmente com 12 anos de contribuições efetivas. O excesso de prisão preventiva a nível de Luanda reduziu para cerca de 63%, se comparado ao ano passado, onde se registaram mais de 3.000 casos. Os dados foram avançados nesta quinta-feira pela Comissão Ad Hoc em Viena. O secretário da Comissão de Trabalho Ad Hoc, Alves René, garantiu que o número de casos de prisão preventiva baixou para mais de 1.000 só em Luanda, quando comparado com os números do ano passado. Os dados que temos até agora apontam claramente para uma diminuição substancial, na ordem de mais de 63% do excesso de prisão preventiva. Portanto, dos mais de 3.000 casos que tínhamos no final do ano passado, nós hoje contamos com cerca de 1.200 e poucos casos. Portanto, ainda são muitos, preocupa-nos efetivamente. Cada excesso de prisão preventiva é um caso preocupante. É na comarca de Viana onde se encontra a maior população penal e foi o local escolhido para o início da jornada de análise de excesso de prisão preventiva. Começamos hoje com a cadeia de Viana, que é o estabelecimento penitenciário que reúne a maior população penal, e contamos no dia de hoje ouvir mais de 1.000 detentos para efetivamente aferir qual é que é o estado processual relativamente ao excesso de prisão preventiva de cada um. Quem tem a liberdade privada e foi ouvido é Afonso, preso há quase 3 anos. Esta comissão chegou na devida altura e aguardamos tudo o que vai acontecer. A iniciativa tem como objetivo identificar casos em que os detidos permanecem em estabelecimentos penitenciários além do tempo que a lei prevê e, caso se constate, serão postos em liberdade. É a razão da nossa estadia cá. A razão da nossa estadia cá é de aferir precisamente se existem arguidos com excesso de prisão preventiva. Se existirem arguidos com excesso de prisão preventiva e casos, portanto, possíveis de serem postos em liberdade, serão postos, obviamente, em liberdade. Portanto, vamos ver, é aquilo que se tem dito, cada caso é um caso. Nós não estamos aqui, portanto, a trabalhar de forma mecânica, mas cada caso é um caso. Comissão de Trabalho Ad Hoc analisa excesso de prisão preventiva a nível do país.
O Conselho Superior da Magistratura Judicial determina a divulgação dos julgamentos e penas aplicadas aos crimes de vandalização de bens públicos e também nos meios de comunicação social. Em nota, a instituição deu a conhecer que a medida faz parte das recomendações saídas da primeira reunião dos titulares do órgão, que intervém na administração da Justiça, que foi realizada em junho do ano passado. Tendo em atenção o aumento exponencial de atos que configuram crimes contra a vandalização de bens públicos, que tem gerado alarme social e implicação de danos avultados ao património, colocando em risco a sustentabilidade do investimento público realizado para a satisfação das necessidades coletivas, em virtude das recomendações saídas da primeira reunião dos titulares dos órgãos que intervêm na administração da Justiça, realizada em junho do ano passado, havendo a necessidade de se divulgar por via dos meios de comunicação massiva os julgamentos relativos aos crimes contra a vandalização de bens públicos, bem como as respectivas penas aplicáveis nos termos da Lei nº 13/24, de 29 de agosto, Lei dos Crimes de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos, com vista a alcançar a prevenção geral e especial, nos termos do artigo 184 da Constituição da República de Angola, conjugado com a linha K do número 1 do artigo 35º da Lei nº 14/11, de 18 de março, Lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, por via de circular número 1/2025, determina que, doravante, todos os julgamentos relativos aos crimes contra a vandalização de bens públicos, bem como as respectivas penas aplicadas, devem ser divulgados nos diversos meios de comunicação social. Mesmo com a aprovação e criminalização dos atos de vandalização de bens públicos e com a aprovação da lei, infelizmente, algumas pessoas e alguns dos nossos portanto, contemporâneos não têm sequer temido a lei e continuam a praticar atos de vandalização. E como podemos ver, muitos dos setores que têm sido mais afetados, estamos a falar do setor de energia, estamos a falar do setor das águas, estamos a falar, sobretudo, do setor de transporte, mais concretamente o setor, portanto, do caminho de ferro, que têm sido alvos constantes de vandalização dos bens. Ora, nós, ao ouvirmos e vermos a aprovação agora da medida que foi aprovada em deliberação pelo Conselho Superior da Magistratura, devemos abraçar e louvar, até porque, se todos os angolanos ficarem a saber quem é o sujeito que praticou determinado ato, qual a pena que foi aplicada, isto vai levar que as pessoas ponham a mão na consciência e parem de todo de vandalizar o bem que é de todos nós. Porque o dinheiro gasto para repor e, portanto, esses bens é um dinheiro de todos os angolanos. Não é justo que alguns danificam os bens que pertencem a todos nós e depois, a miúdo, sejamos todos ainda chamados a repor os bens e, sobretudo, com valores ainda mais avultados. Foi oficialmente proibido o consumo de bebidas alcoólicas ao lado de instituições públicas, cemitérios e igrejas. A venda passa a ser feita a 300 metros de distância destes locais. A votação final global da proposta de lei sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas aconteceu ontem na Assembleia Nacional e a população já reagiu à medida. Os populares consideram que a alteração da lei sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas a 300 metros de distâncias dos locais públicos, instituições policiais, militares, hospitalares e de ensino é benéfica. Está bem tomada porque no cotidiano vê-se várias crianças perto das instituições, estão em escola, eles saem das escolas, aconchegam-se em locais onde vendem as bebidas mais próximas, infiltram-se aí, dão algumas canecadas. E isto é feio, é que nota-se que dá mais distração nos alunos perante a escola e não se pode. E mesmo perto dos hospitais também tem que se proibir mesmo isto, porque há quem que já está doente e proíbem que não pode fazer o consumo de bebidas alcoólicas, mas tenta aconchegar-se a um local de bebida que é para fazer uso. A medida está boa, gostei da atitude que o nosso governo teve. Para além da proibição por lei, Eduardo ressalta a importância da inspeção nos locais proibidos e relata a experiência vista. Já vimos ao caso até fora de hora, os médicos quando chegam no local de descanso
muitas delas são apanhadas como as estagiárias a consumirem bebidas alcoólicas. Tanto quanto os policiais, nós já vimos isso, o caso do policial bêbado, porque tem uma senhora lá da esquadra que vende bebidas alcoólicas. Então, acho que o Estado tinha que inspecionar mais essas áreas. Na verdade, ele louvar o Estado a decisão que o Estado tomou. Quanto à punição de 10 salários mínimos nacionais para quem infringir a lei, a jovem Nazaré acha ser pesada. Pelo contrário, Eduardo considera ser uma decisão de louvar. Isso vai entrar em uma guerra. Eu acredito que não seria assim. Tinha outro tipo de punições, né? Uma multa, né? Acrescentada ao valor, que não seria os 10 salários mínimos, né? Que é muito. Já sabemos que nós estamos na carência, né? Então, acho que não vai ser benéfico. Acho que deveria ser só uma punição, uma multa, para poder banir. Porque, na verdade, vou dar só um exemplo prático. A pessoa que vende assim, perto, tipo cara a cara, face a face da esquadra. Então, se vamos só dizer, porque estamos aqui, está aqui o hospital, vende face a face do quê? Facilita tanto quanto as pessoas, tipo o policial que está aí, ele sai diretamente e entra até lá. Tá a ver? Só está a prejudicar até o próprio policial. Então, não é, o Estado implementou, a ordem foi dada e é de louvar. Eu gostei dessa ideia. Populares dão nota positiva à aprovação da lei sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas a 300 metros de distância dos locais e instituições públicas. Veja no próximo bloco o reforço da frota da TAG com aviões da Boeing e ainda o melhor da atualidade internacional e desportiva. Voltamos depois do intervalo, não saia daí. Até já! Bem-vindos de volta. A TAG Linhas Aéreas de Angola vai reforçar a frota com 3 aviões da Boeing 787, modelo Whitetail Dreamliner. A entrada de mais aeronaves é parte de um plano de negócios e modernização. Entre outras vantagens, visa dar maior conforto aos passageiros. A confirmação é do Centro de Imprensa da Presidência da República, que esclarece que o investimento prevê um pagamento antecipado de 150 milhões de dólares, montante financiado por um consórcio formado pelo Afreximbank, Banco Africano de Exportação e Importação, e o Banco Absa, com a empresa Kwanza Limitada a atuar como mutuário. Para viabilizar a operação, o Presidente da República, João Lourenço, aprovou a concessão de uma garantia do Estado no valor de 110 milhões de dólares, destinada a cobrir parte do financiamento dos pagamentos antecipados. A aquisição serve para dotar a Companhia de Bandeira Nacional com meios necessários para melhor funcionamento e competitividade no setor da aviação. O Boeing 787 Dreamliner é destinado a cobrir as rotas continentais e intercontinentais da Companhia de Bandeira. A intenção com a entrada da aeronave sofisticada é garantir conforto e experiência positiva ao passageiro. A entrada das 3 aeronaves enquadra-se no plano de negócio e modernização da frota. Em dezembro do ano passado, a TAG celebrou um acordo de parceria com a AerCap. As previsões das 2 entidades apontam que até fevereiro de 2025 chegam os equipamentos. Com mais de 80 anos no mercado, a companhia disponibiliza atualmente de 12 destinos domésticos e 11 internacionais. E na página internacional, as autoridades de Gaza denunciaram nesta quarta-feira a morte de mais 2 pessoas resultantes da intervenção israelita no enclave. O número eleva agora para um total de 6 mortes registadas nesta fase em que vigora o cessar-fogo. As mortes foram registadas nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano. Segundo a imprensa em Gaza, entre os mortos, um palestiniano que estava a vasculhar os escombros da sua casa, ao lado de 2 outras pessoas que ficaram feridas num ataque com drone. De acordo com as autoridades da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, 6 pessoas já morreram, fruto da intervenção de Israel desde a entrada em vigor do cessar-fogo, acordado pelas partes, sob mediação do Egito, Catar e Estados Unidos. Desde a entrada em vigor do cessar-fogo no domingo último, Israel admitiu por 2 vezes ter desenvolvido atividades militares em diferentes pontos da faixa de Gaza. Segundo Israel, eram zonas nas quais foram identificados suspeitos armados.
Outros dados apontam igualmente que nas últimas 24 horas, os 16 hospitais da faixa de Gaza receberam mais de 300 feridos. O total de mortes registadas desde o início da guerra está fixado em 47.283, enquanto o número de feridos ultrapassa os 11.400. O governo sul-africano vai ser processado por 25 famílias de vítimas de crimes cometidos durante o apartheid e por ativistas sobreviventes do regime. Em causa, segundo os queixosos, está a falha flagrante do governo na investigação aos acontecimentos. A queixa, que já foi apresentada ao Tribunal de Pretória, visa também o presidente da África do Sul e outros membros do governo. Os familiares das vítimas pedem indemnizações constitucionais por considerarem ter havido flagrante fracasso do governo em investigar e processar adequadamente os crimes políticos cometidos durante a era do apartheid, na sequência do processo da Comissão da Verdade e Reconciliação. Exigem também uma comissão de inquérito independente e pública sobre a interferência política que levou ao enterro de várias centenas de crimes graves. Milhares de pessoas continuam a ser retiradas das suas casas em Los Angeles, estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, enquanto outras estão sob alerta devido a um novo incêndio que começou nesta quarta-feira. A informação foi avançada pelas autoridades americanas, que referiram que há uma rápida propagação do incêndio, que é favorecida pelos ventos fortes que atingiram a área. O incêndio começou na manhã de quarta-feira no norte do condado de Los Angeles, na Califórnia, e em menos de 2 horas consumiu 2.000 hectares, com a ajuda de ventos que chegaram aos 100 km por hora. Este novo incêndio junta-se aos mais de 200 anteriores que atingiram a Califórnia nas últimas semanas e que provocaram 28 mortes, destruíram milhares de hectares e forçaram a retirada de mais de 150 mil pessoas. Exportações do petróleo em caixa de 31,3 milhões de dólares. Em destaque. Estamos na página desportiva. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Desporto, numa altura em que estamos quase a celebrar 50 anos da nossa independência nacional. Covadis Desporto Angolano. O retrato atual da prática que arrasta multidões e inflama paixões não é dos melhores, inspirando cuidados especiais. Para os peritos do desporto, a falta de capital humano é um falso problema, visto que a massa estudantil é enorme e constitui naturalmente a fonte de lapidação de talentos para as várias modalidades. Julgamos ser necessário apostar profundamente na educação física e no desporto escolar com o intuito de criar a cultura da prática do desporto. O modelo desportivo dos Estados Unidos, que está enraizado na escola desde a mais tenra idade, parece ser o melhor para Angola, numa altura que, do ponto de vista socioeconómico e financeiro, o país não vive um bom momento. Assim sendo, o ensino primário da primeira a sexta classes forma as equipas infantis. O primeiro ciclo da sétima a nona classes constitui as agremiações juvenis. O segundo ciclo, o ensino médio, da 10ª a 13ª classes, compõe as formações juniores e o ensino superior é dedicado às equipas séniores. Outro sim, é preciso olhar com cientificidade para a base do desporto, que são 3 modalidades: natação, ginástica e atletismo. Na mesma senda, há que capitalizar a formação de treinadores e gestores desportivos. Entretanto, temos que investir mais nos desportos náuticos, em que somos tradicionalmente fortes, já a pensar em medalhas olímpicas nos próximos anos. Além do desporto adaptado, o basquete, o handball com a equipa feminina a ser projetada para chegar às meias finais do próximo Mundial. Temos que investir igualmente no futebol nas 2 classes, no xadrez, nas modalidades de luta, bem como nas disciplinas técnicas do atletismo e na velocidade. Recordo que o Dia Nacional do Desporto foi instituído há 45 anos, a 23 de janeiro de 1980, em sinal de reconhecimento do inegável papel que o desporto assume na sociedade como fator de integração e desenvolvimento humano. E
E o Petro de Luanda procura liderança isolada no Unitel Basket. Mas para tal, nesta sexta-feira terá de passar pelo Interclube. O Petro de Luanda tem as baterias carregadas para a próxima partida do Campeonato Nacional, que será frente ao Interclube. Nesta quinta-feira, o extremo base da República Dominicana, Roberto Mendonça, falou pela primeira vez à imprensa sobre a sua contratação, afirmando que vem para Angola para mostrar o que sabe fazer, apesar de não ter domínio do nosso basquetebol. Eu, como jogador, me considero um jogador que está dispuesto a hacer cualquier tipo de cosa necesaria dentro de la cancha para ayudar al club a obtener victorias y seguir sumando para llegar lo más lejos posible. Creo que también puedo ser un jugador electrizante con mucha energía que pueda inyectar cosas buenas al club. Sobre o próximo embate, o treinador principal Sérgio Valdeomilhos considera que o adversário tem mostrado bom trabalho e destacou também que a sua equipa está preparada para mais um embate. Es un equipo que está jugando mucho más fácil y son bastante peligrosos en relación al juego de ataque, es decir, tienen mayor rotación de jugadores y creo que ha cambiado un poco la mentalidad, ¿no? de ser un equipo más peligroso. Y evidentemente, bueno, mañana yo pienso que la historia anterior, nunca vale mucho la historia anterior, pero en este caso va a ser un juego diferente, ¿no? Entiendo que ellos juegan de una forma diferente y para mí genera ahora mismo una incógnita, con mucho respeto hacia ellos, de saber realmente qué es lo que puede pasar mañana. Nosotros creo que estamos bien mentalizados. O clube do Eixo Viário, que lidera o Unitel Basket, vai enfrentar nesta sexta-feira a equipa principal do Interclube no pavilhão do Ispitec às 18 horas. O Benfica de Lubango quer revalidar o título de campeão nacional de corta-mato em juvenis masculinos. Assim está certo. A equipa uilana inscreveu 32 atletas para o Nacional, que terá lugar este sábado no município do Quipungo. O Benfica de Lubango pretende revalidar o título de campeão nacional de corta-mato em juvenis masculinos. O treinador Francisco Cativa garante que os escalões de formação são a grande aposta da equipa para a prova deste fim de semana. Nesse momento nós estamos ainda na camada de formação, que é esses escalões que nós temos de juvenis júniores, que tem maior número de atletas. E sobre os preparativos, nós estamos a preparar para defendermos o título do ano passado, isso é nos escalões de juvenis, e nós queremos que esse ano seja o mesmo que nós fizemos o ano passado. O Benfica do Lubango tem inscritos para o campeonato que vai decorrer no município de Quipungo, 30 atletas em juvenis e júniores e 2 em séniores, com os olhos postos na conquista de medalhas. Vamos levar 3 escalões, juvenis, júnior e séniores. Onde nós temos escalões que têm mais atletas, nos escalões dos juvenis. Nos séniores só temos 2 atletas, um masculino e um feminino, que vão representar o Benfica. Desporto. Condições no berço tradicional de novos talentos. Sim, o sonho sempre é jogar nas competições mais avançadas ou profissionais. A prática do desporto é muito bom para tirar algum pessoal da delinquência e sabemos que desporto é saúde. Sonhos que ficam pela metade. Temos poucas quadras desportivas cá e esse é o único espaço que nós temos aqui no nosso arredor. Campos completamente mal mesmo. Em termos de piso, qualidade de tabela. E os obstáculos para quem pensa no futuro. Tanta gente a querer jogar num só espaço, não conseguimos articular essa situação. Mas poderia sempre ser melhor se pudéssemos receber alguma ajuda. Nós pedimos de forma encarecida ao governo provincial que vejasse mais nesse ponto. Há muito talento aqui perto de nós, só não temos toda a visibilidade porque não temos muitos lugares para a gente poder jogar e os lugares são de forma escassa. A bola na comunidade. Reportagem da semana. Exclusivo Girassol Jornal. É para ver amanhã.
No próximo bloco, a solidariedade que chegou para quem perdeu os movimentos das pernas e dos braços e precisa de melhores condições. Nós voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos na terceira e última parte do jornal. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, visitou a estação zootécnica do Caraculo, situada a 60 quilómetros a norte da cidade de Moçambiques. A vice-presidente observou os camelos vindos dos Emirados Árabes Unidos, oferta daquele país que vai servir para a promoção do turismo na região do Namibe. Desde 2024 que a população de camelos saiu de 101 para 127. O projeto é uma parceria entre o governo provincial e investidores internacionais, com a introdução de 101 camelos provenientes dos Emirados Árabes Unidos. Recepcionada pelos habitantes da localidade, a vice-presidente tomou contacto com os animais e suas crias, incluindo um recém-nascido que completou um dia de vida durante a visita. O diretor provincial do Gabinete da Agricultura e Pecuária do Namibe destacou que o projeto registra uma taxa de natalidade acima da média e prevê a expansão do rebanho para cerca de 400 animais até 2026. Daquilo que são as nossas estatísticas em termos de estimativa, até 2026, no final, teremos perto de 400 animais, atendendo a taxa de natalidade que está a ser muito boa e agregado a isso o nível de adaptação dos mesmos. O responsável falou ainda que não houve nenhuma perda dos camelos e que nesta altura estão a cumprir o período de quarentena e passarão para a segunda fase de implementação do projeto, que inclui estratégias de maneio sustentável e de integração com as comunidades locais para maximizar os benefícios econômicos e sociais. Bastante positivo, portanto, nós temos estado também em contato com a vizinha República da Namíbia, em que numa primeira fase, na implementação do projeto lá, eles tiveram uma queda de 25%, ou baixa de 25% dos animais recepcionados. E aqui ao nível da nossa província, atendendo o clima e as condições que são semelhantes às dos Emirados Árabes Unidos, nós não tivemos ainda nenhuma baixa, portanto estamos a ter até superávit, que é a taxa de natalidade acima da média, ou seja, o nível de adaptação foi muito bom. Durante a visita, Esperança da Costa tomou contacto com a equipa encarregada da gestão do espaço, que consideram a localidade de Caraculo como propícia para a criação de camelo, conhecida pelo seu clima árido, semelhante ao dos Emirados Árabes Unidos. Angola apresentou hoje, na 48ª sessão do Grupo de Trabalhos da Avaliação Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos nas Nações Unidas, que acontece em Genebra, a situação dos direitos humanos no país. Segundo o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, que chefia a delegação na Suíça, Angola aceitou um total de 200 recomendações que tenham sido cumpridas com rigor. Na reunião que segue no seu quarto dia, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos destacou os avanços de Angola, tendo realçado a ratificação da Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes, ratificação do protocolo adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos relativos à pena de morte, ratificação de todas as formas de discriminação racial e outras. A nossa Constituição consagra no artigo 13º a integração das normas das convenções internacionais ratificadas por Angola como normas de direito interno. Assim, as normas de todas as convenções ratificadas por Angola são consideradas no direito interno e aplicadas diretamente pelos órgãos competentes, incluindo os tribunais. Senhor Presidente, Angola participa das sessões do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e foi 3 vezes membro deste Conselho, sendo a última vez no período 2018-2020, tendo cumprido com várias ações, os plédios e outras que estão em execução. O titular da pasta da Justiça destacou igualmente os diplomas aprovados em matéria dos direitos humanos. À data de elaboração deste relatório, já foram implementadas mais de 80% das ações previstas. Destacamos as seguintes políticas públicas e planos estratégicos. Plano de Ação para Erradicar o Trabalho Infantil, PANETI, 2021-2025, cujo segmento é feito por uma comissão interministerial. O PDN 2023-2027, que no seu eixo número 1 consagra a consolidação da paz, o Estado Democrático de Direito, prosseguir a reforma do Estado
da Justiça, da Administração Pública, da Comunicação Social e da Liberdade de Expressão e a Inclusão da Sociedade Civil. Comissão de Reforma da Justiça e do Direito, que coordena a Estratégia Global da Reforma da Justiça e do Direito, bem como a elaboração de vários diplomas legais. Com números preocupantes da corrupção em Angola, o fenômeno forçou a aprovação da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão. O assunto não ficou de parte durante a intervenção do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. O combate à corrupção é uma das principais prioridades do Plano de Governação desde 2017. A nível institucional, foi criada a Comissão Interministerial responsável pela implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção 2024-2027, que integra diversos membros, dos quais a Unidade de Informação Financeira, o Banco Nacional de Angola, a Procuradoria-Geral da República e a Inspeção-Geral da Administração do Estado. A situação dos direitos humanos em Angola é avaliada pela 4ª vez pelo Grupo de Trabalho de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Além de Angola, mais 13 países serão avaliados. Agora uma história de solidariedade. A senhora Felizarda Miguel sofreu um acidente em 2021. Está acamada e perdeu os movimentos dos membros superiores e inferiores. Nesta quinta-feira, a dona Felizarda recebeu a promessa de ajuda para reabilitar a sua casa e também receber tratamento médico. A promessa é da Associação Jucarente e da administração do Sambizanga. A jovem Felizarda Miguel foi atropelada em 2021 e encontra-se acamada e perdeu os movimentos dos membros superiores e inferiores. Recebeu, nesta quinta-feira, a ajuda da Associação Jucarente em colaboração com a administração municipal do Sambizanga. Tenho fé, depois do tratamento e com a ajuda das pessoas que estão aqui, eu vou estar de pé, em nome de Jesus. Eu vou estar de pé, também vou segurar também uma câmera, vou segurar um telefone e vou estar também com um colete a trabalhar também no grupo também da administração. A médica psicóloga disse que há condições para receber a utente nos próximos dias para dar início à fisioterapia. Então, logo eu tenho a consulta marcada, eu vou comunicar à Fundação Jucarente para cumprir com as demarches relacionadas à viatura, ter contato com a utente e na companhia de um elemento da família, irem à consulta e o médico, de acordo com as queixas, caso tenham sido evoluídas ou melhorado, mas não é o caso, vai reformular então o início da fisioterapia da nossa utente. Ficou também a promessa da reabilitação da residência da família para que a utente viva com alguma dignidade. Nós estamos a fazer o trabalho de projetistas, ou seja, no que concerne à concepção do espaço, não é? A articulação e a funcionalidade do mesmo, acaba por estar por responsabilidade nossa, da SPIF. Então nós, respondendo à sua questão, nós vamos atuar no ramo da arquitetura. O presidente da Associação Jucarente, José Ngombo, diz que no âmbito da ação social é possível ajudar a referida cidadã. A Felizarda vai receber de nós uma vasta gama de serviços em que a Jucarente tem que mobilizar a sociedade angolana a se juntar a essa causa da Felizarda. A Jucarente está para isso, onde se envolve tem que haver felicidade. E ela está feliz, é o resultado. A administradora disse, só de lhe ver a rir já foi um ganho muito grande e isso vai ser assim. Deixamos um desenho da casa dela, como é que será. O antes vocês já viram e vamos esperar o depois com a vossa presença também. Sim, as obras vão começar. A empresa que está a elaborar o projeto ainda não terminou. Assim que terminar o projeto, começa-se logo as obras. A administradora do município do Sambizanga reitera que as atividades de solidariedade vão continuar
dependendo das cartas de solicitação. Quando recebemos a carta da Felizarda, queríamos primeiramente resolver o problema da locomoção da Felizarda, porque percebemos da carta que a Felizarda estava há muito tempo acamada e não conseguia sequer sentar. Daí nós dirigimos-nos à Associação Jucarente e, felizmente, 2 dias depois, nós recebemos um parecer positivo da Jucarente e aqui viemos fazer a entrega de uma cadeira de roda que no mesmo dia já foi possível vermos a Felizarda sentada. Foi uma emoção para ela e não só. E dali a Jucarente prometeu-nos que diante dos seus parceiros, junto dos seus parceiros, havia de conseguir outros apoios para que pudéssemos ver melhorada a condição da Felizarda. É de responsabilidade da administração municipal do Sambizanga transportar a utente Felizarda ao hospital para fisioterapia, segundo a administradora. O Ministério das Finanças de Angola garantiu hoje que leva muito a sério as obrigações para com os seus investidores, em resposta a um artigo do Financial Times sobre a dívida do país, assegurando que esta é sustentável. Numa nota enviada para a nossa redação, o Ministério das Finanças esclarece que o contrato de financiamento referido no artigo foi executado por Angola, em conformidade com os termos e condições acordados, até ao momento em que os credores foram condicionados por sanções internacionais que lhes foram impostas. A resposta surge depois de um credor ter alegado incumprimento financeiro ou default por Angola não pagar o financiamento de que beneficiou, o que beneficiou e motivou um processo arbitral, segundo o jornal britânico. Diz o Ministério das Finanças que Angola leva muito a sério as suas obrigações para com os seus investidores e para com as partes interessadas no que se refere à aplicação de sanções internacionais, cumprindo com os deveres em matéria de sanções impostas pelas Nações Unidas, assim como aquelas que lhes são impostas no âmbito de acordos estabelecidos com os seus investidores e partes interessadas. O Ministério das Finanças, na nota, não revela qual é o credor ou grupo de credores que foi alvo de sanções internacionais e que motivou o artigo publicado no Financial Times. E a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, trabalhou hoje no município do Virei. A Fernanda Costa é que está da parte da Girassol a acompanhar esta jornada de 72 horas da Vice-Presidente da República ao NAMIB. Fernanda, boa noite. Como é que foi a jornada hoje? Muito boa noite, Quina Santos, e também a todos os telespectadores da TV Girassol. Na verdade, a jornada praticamente terminou nesta noite da Vice-Presidente da República a marcar o segundo dia dos 3 que reservou para visitar a província do Namibe e hoje deslocou-se até ao município de Virei para constatar, dentre vários projetos, como anda a questão da preservação do sítio que foi indicado na lista dos patrimónios mundiais. A vice-presidente deslocou-se até aquela localidade e depois partiu então para a outra localidade que fica precisamente a 27 quilómetros de Virei. Falamos precisamente de Chitundu Rulo, uma localidade em que se concentram as grutas e também as pinturas e artes rupestres, tanto de Chitulo Rundo como também de Mahama. São patrimónios que estão a ser estudados pela Comissão Multissetorial, que está a ser também encabeçada pela Vice-Presidente, a fim, portanto, de integrarem a lista da Unesco para se tornarem património mundial. A Vice-Presidente tomou contacto com as gravuras, que nesta altura encontram-se em estado avançado de degradação e, portanto, vai movimentar uma equipa para se fazer um levantamento, um estudo, a fim de se averiguar que trabalhos é que poderão serem realizados a fim de que aquelas gravuras continuem a ser salvaguardadas, a fim de não danificarem ou mesmo se perderem, uma vez que, segundo o que se pode observar, aquelas gravuras
por conta de condições climáticas, assim como condições como excesso de sol e também, algumas vezes, a chuva, faz com que as pinturas começam a desaparecer aos poucos. A vice-presidente não só visitou aquelas gravuras, aquelas pinturas, como também realizou outras ações ainda no município de Virei, como a entrega de kits de serviço, como também a entrega de bens alimentares na cozinha comunitária que existe como parte das condições sociais existentes naquela localidade. Ainda tomou contacto com o projeto que visa a dinamizar e incluir a população daquela localidade no sistema de ensino, um projeto que vai até ao encontro das comunidades que, algumas vezes, pela necessidade da busca de condições e também alimentos, tem faltado um bocadinho a questão da inclusão no sistema de educação. Esperança da Costa olhou para este projeto que está a dinamizar-se naquele município. Por outro lado, também a vice-presidente procedeu à plantação de árvores ainda no município de Virei, um município que também é afetado pelas condições de seca, e iniciativas ambientais como essas servem como mecanismos para se colmatar tais dificuldades. Depois, então, a vice-presidente olhou para aquilo que foram as considerações feitas pelos arqueólogos que estudam aquelas localidades, que consideraram, portanto, haver necessidade de maior preservação de tais sítios e locais considerados inicialmente a patrimónios nacionais e possivelmente a patrimónios mundiais. Nessa altura, é o essencial de informação desses 2 dias, que são parte dos 3 reservados para essa visita da vice-presidente, que amanhã vai